que em 2018 a gente escolheu essa peça para fazer aqui e a partir desse momento nós resolvemos vender aqui. A gente não fazia eco bags para vender junto com os brinquedos aqui. E, quer dizer, a gente até fazia para as bonecas, fazia para as naninhas uma eco bag simples. Mas essa eco bag que a gente vai trazer aqui hoje de novo, a gente não fazia ela aqui no ateliê. E foi fazendo com o grupo, as meninas fazendo, a gente testando, que nós resolvemos testar as nossas clientes. E, para nossa surpresa, a gente vendeu várias dúzias de eco bags em 2018 e em 2019 também, né? Eco bags e cestos, que cestos de tecido, né? Que a gente faz para agregar os nossos brinquedos. E foi com os cestos já em 2014 e depois com as eco bags que a gente só confirma aquilo que a gente já dizia sempre, que ter produtos para agregar ao nosso produto principal é algo fundamental para artesão. Né? A gente ter um produto que é o principal e aí a pessoa enxerga outra coisa que dá para agregar, aumenta as nossas vendas. Então, por isso que a gente agregou completamente a ideia de eco bags aqui. Essa eco bag já existia, né? O padrão não é nosso, o padrão é livre da internet. Depois vocês podem procurar por aí, se vocês quiserem, inclusive, para comparar, porque essa eco bag atesta para vocês tudo aquilo que a gente tem falado, né, ao longo de todas essas oficinas e lives que a gente repete, a gente é repetitiva mesmo, né? Como a gente pega o molde, faz ele, adapta ele para vocês de uma maneira que seja compreensível. Esta eco bag que a Marion batizou ela de eco bag, né? Ela tava na net, é pequenininha, é uma embalagem muito fofa de coelho, bem pequena. Ela deve ter o molde original ali que estava pela internet, ela deve ter uns 10 centímetros, né? É uma embalagem para um presente pequeno e fofo. E ela é a legítima, tem o desenho na internet, e ela é a legítima daquilo que a gente tem exemplificado para vocês. Olhar o desenho não significa que a gente vai conseguir fazer ele só olhando, né? Então, essa eco bag tem 2 pulos do gato, né? Ou seja, aqui neste caso, 2 saltos de coelho, para vocês perceberem que é bem assim que acontece. A gente enxerga e como que faz para ela, para a gente conseguir concluir. Então, nós testamos aqui para descobrir quais eram os saltos, que são super importantes, simples, porém indispensáveis para a peça funcionar. E ela era pequenininha para colocar um presentinho, um docinho, né? Provavelmente um bombonzinho, um ovo, alguma coisa assim. E aí nós transformamos aqui nesse grupo numa eco bag maior. Vou mostrar ela aqui de novo. Aqui nós vamos fazer hoje, tá? Coloca lá o teu produto que tu vende, ela é para uma infinidade de produto. Aqui nós usamos para os kits e brinquedos exclusivos de Páscoa, mas tu pode colocar muitos presentes aqui, muitos produtos, se tu não trabalha com brinquedo ainda, né? Tu pode colocar aqui para entregar os teus produtos, desde um kit de roupa, né? Ó, desde uma roupa íntima, sei lá, pano de prato, tudo que tu fizer, tu pode colocar nesta embalagem,
agregar o custo, é claro, né? A gente sempre fala isso, que valoriza muito o nosso produto. Então, a gente está falando aqui em vender um produto e mais uma embalagem que já vai ser o presente, né? No caso aqui para criança, e a gente cobra por isso. Então, ao invés de vocês venderem um produto, vocês podem vender 2 produtos, né? O mais legal de tudo é que a gente vai usar os nossos tecidinhos, ó, os nossos retalhos. Então, aqui é um, aqui é outro, e aqui no túnel já é outro. Então, e por dentro é outro. Poderia, inclusive, ser aqui, né, a união de vários tecidinhos aí, combinando entre si com o teu gosto ou o gosto do teu cliente. Essa é a medida da Ecobag, tá? E a orelha. O que nós vamos precisar para isso? Olha só, eu peguei aqui um retalho, eu vou fazer com cores bem contrastantes para a gente poder acompanhar a costura, o vire, o desvire, identificar as partes, que é uma das características interessantes dessa Ecobag, tá? Mas vocês podem aí usar, inclusive, tecidos, né, todos iguais ou as 2 orelhas iguais, como queiram. Eu vou fazer bem diferente para a gente identificar. Então, eu vou precisar, esse é o molde da orelha, ó. Eu vou precisar de um retalho de tecido que caiba as minhas 2 orelhas de coelho, tá? Agora, vou precisar também de um tecido duplo, né? E aqui eu não coloquei um tecido em cima do outro, porque eu queria mesmo era mostrar, ó, que eu vou fazer assim, como vocês viram lá, se apresentando com 2 cores diferentes de tecido. Então, aqui eu ainda vou precisar de retalhos menores ainda. Deixa eu mostrar o tamanho para vocês, inclusive. Pegar minha fita linda. Olha só, meninas, então são retalhos de 8 centímetros de largura, primeiro a altura, né, Marta? Por 12 centímetros. Então, 12 centímetros de altura por 8 é um retalho bem pequenininho e nós vamos fazer as nossas 2 orelhas, certo? Eu vou adiantar esse passo aqui, vou explicar tudo direitinho, mas eu vou adiantar esse passo, porque o mais importante é gravar as características que vão fazer essa montagem ficar direitinha, tá? Esses saltos do coelho que tem aqui. Então, nós vamos pegar 2 retalhos e vamos colocar direito com direito, né? E vamos riscar a nossa orelha, certo? Conferindo, ó, esse aqui tem 12,5, né, porque era um retalho que eu tinha aqui, eu tinha dito para vocês 12 por 16 de largura, que são as 2 orelhas, ou um retalho assim, ou 2 pedaços, inclusive, não precisaria ser o mesmo aqui, ele podia ser todo colorido, tá, meninas? Ele poderia ser aqui um lado de cada cor e cada orelha com uma composição. Aí, nós vamos para a máquina, então, costurar. Vamos costurar com pontos pequenos, tá? Na maioria das máquinas é próximo de 2, 2,5, porque vai virar nessa peça, então, nós vamos retroceder, fazer um retrocesso aqui no começo, acompanhar toda essa curva bem devagar e
fazer o retrocesso aqui também no final. Vamos costurar, então, e vamos duplar a nossa orelha, ó. Vamos dar piques em toda a volta, né? Ou pelo menos na metade. Para quem tem tesoura de picote, sabe do que eu tô falando, é melhor a gente já passar em todo, que daí evita, ó. Aqui nós não temos aqueles fiapos de desfiar, diferente daqui, onde não tem tesoura de picote, ó, nós temos esses fiozinhos. Então, a tesoura de picote dá um bom acabamento, além de fazer todas as costuras se encaixarem. Vamos recortar toda a volta e vamos desvirar as nossas duas orelhas. Vamos começar pelas orelhas, ó. Por isso é importante dar retrocesso, tá, meninas? Porque nós vamos desvirar e virar e acomodar. Eu acho bem aceitável, assim, bem fácil que a gente trabalhe com um pincel, quando a gente tem pouca experiência, tá? Para acomodar bem o cantinho, ó, então ele fica, vocês veem se a gente costura devagar, ó, faz bem aquele biquinho bem certinho. E aí, então, nós vamos ter duas orelhas abertas aqui, certo? Ó, vamos trocar. Aqui eu tenho duas orelhas, eu escolhi uma azul com verde e uma laranja, que são as cores que a gente tem visto uma aposta bem legal assim, que é bem colorido, quanto mais colorido, mais as crianças gostam. Então, revendo o nosso processo aqui, de um lado eu deixei azul claro para a gente identificar, e do outro lado eu deixei duas orelhas coloridas. Vamos reservar as nossas orelhas, tá? E vamos pegar dois tecidos diferentes também. Agora eu vou pegar um xadrez no vídeo é meio estranho, né? Mas é um outro tecido, dá pra gente identificar, ó. E vamos costurar com o nosso molde. Tá aqui o nosso molde, ó. Tá? E vamos começar a costurar. Esse eu vou costurar na máquina, só para mostrar para vocês todo esse processo, tá, gurias? Com retrocesso no começo, fazer toda a volta, acompanhar e terminar com retrocesso. Vamos deixar o nosso saquinho aberto em cima, até aqui padrão. Isso nós vamos fazer com o tecido principal. No forro, nós vamos deixar uma abertura embaixo, que é a abertura somente no forro, tá, meninas? Na peça principal, nós vamos fazer toda a volta. Eu falei que é bom a gente cortar com tesoura de picote, mas nem todo mundo tem. Então, vale aqui a gente relembrar, ó. Virei ele pro avesso, costurei como eu falei, comecei com retrocesso, um pezinho de máquina com pontos pequenos. Não te preocupa com o pé de máquina da diferença entre o meu e o teu, se tu vai costurar no centro, 1/4 de polegada, não te preocupa com isso. Com o que tu tens que te preocupar? Que tu, quando vai fazer a tua peça, tu vai fazer a mesma quantidade para os dois tecidos. Então, tu vai costurar o tecido principal com um determinado pé de máquina em um determinado ponto, e o do forro tu vai fazer igual quanto a máquina. Então, isso significa que eles vão se encaixar, tá? Não esquenta a cabeça com, mas eu não tenho esse pezinho, mas não é assim. Tranquilo. Vamos falar da tesoura de picote, então. Para quem não tem tesoura de picote ou não gosta, aqui eu nem passei, ó. Deixei tudo liso porque é reto e dei piques, então, só nas curvas, ó, para ela se acomodar bem melhor. Lembre-se sempre, meninas, que aqui nós temos uma mistura muito grande de tecidos. Então, usem sempre tecidos lavados para evitar manchas depois, certo? Vim, costurei, parei aqui, dei um retrocesso, deixei a minha abertura o suficiente para eu desvirar,
posso mostrar para vocês aqui, inclusive, qual é essa quantidade, né? Deixei aqui uma abertura bem generosa, de 8 centímetros, mas 5 centímetros, a partir de 5 centímetros já tá bom. Sugiro, então, que se eu disse que 5 é bom e eu deixei 8, vamos deixar entre 5 e 8, 7, 8 centímetros, tá ótimo para se desvirar uma peça sem forçar e sem danificar aqui o nosso retrocesso. Deixei a abertura, comecei então com retrocesso e fiz toda a volta e terminei lá. Então, o meu forro vai ficar todo aberto em cima e com a abertura embaixo para desvirar, para ele ficar com um acabamento perfeito, tá, meninas? Então, agora temos as orelhas e o forro, né? A parte de dentro, que aqui no caso é um charme. O estampado de dentro dá todo um charme na peça. Vamos então para a peça principal. A peça principal é a mesma medida de tecido, lembrando que nós falamos de 2 vezes, né? E esse aqui, gurias, é o direito do meu trabalho, porque eu preciso marcar no direito do trabalho antes de costurar, tá? E vocês vão entender em seguida. Essa parte é a parte de cima, tá? Do nosso saquinho, a parte que eu vou deixar aberta. Nesta parte, eu vou pegar uma régua e vou marcar 5 centímetros para baixo da minha abertura, com o tamanho da eco bag de vocês, tá, meninas? Entre 4 e 5 centímetros. Eu vou te dar aqui a dica de 5 centímetros, mas tu pode fazer menor. E vamos riscar. Eu vou riscar com a caneta fantasma. Se tu não tem caneta fantasma, existem giz que apagam, né, que saem com ferro também e que saem com escova. Tem material no mercado aí que é bem legal, tá? Então, eu vou marcar da abertura para baixo 5 centímetros. Gurias, eu não vou ir até o final, tá? Eu vou deixar 2 centímetros sem riscar, vou riscar e vou deixar 2 centímetros aqui também sem riscar. Vocês já vão entender isso. Antes de costurar. Esse é o salto desse coelho para essa eco bag ficar fofa. Deu para entender aí, ó, meninas? Não fui até o final e não fui até o final, porque eu não preciso. E se tu não tiver caneta fantasma, então aí não é legal mesmo tu riscar até o final. Vou marcar a metade dessa minha eco bag aqui, tá? Não te atenta nas minhas medidas, fica tranquila, pega a tua eco bag que tu tá fazendo aí e marca o centro dela, tá? Eu gosto de marcar aqui também para facilitar a nossa vida, ó. Marco aqui também o centro da nossa eco bag. Vou virar agora e vocês já vão visualizar melhor. Ó, gurias, a parte que vai ficar aberta para cima, deixei uma margem de 5 centímetros, tracei uma reta e deixei um espaço sem riscar de 2 centímetros, marquei o meio do risco para baixo, ó, para baixo, e lá na ponta para eu distribuir bem as nossas orelhas, certo? Vou virar para o outro lado, porque eu quero fazer o risco do outro lado. Por isso que eu falei sobre riscar com uma régua, tá? Porque com uma régua nós vamos garantir que esses dois vão ficar iguais. Então, eu vou riscar a frente e as costas da minha eco bag. 5 centímetros para baixo, deixando 2 centímetros sem riscar. Vou marcar o meu meio. Se tu fizer maior ou menor, não importa.
é o meio da tua peça, tá? Eu vou marcar só de um lado aqui em cima, gurias, porque eu só vou colocar a orelha de um lado. Então, num dos lados, tudo isso, gurias, reforço, tudo isso tá acontecendo pelo lado direito do tecido, tá? A ver, um lado eu risquei e marquei o meio do meu risco para baixo, e do outro lado eu tenho, então, duas marcações que são aonde eu vou colocar a minha orelha, certo? Isso eu preciso fazer antes de costurar, tá, meninas? Porque senão depois eu não consigo fazer bem parelhinho. Tudo riscado do lado direito, vamos desvirar essa peça. Vamos colocar o direito para dentro, ó. Tá vendo aí? O direito para dentro. E vamos alinhar aqui as duas pontas, tá? E agora, então, vem um pulo super mega extra para ti. Presta atenção neste momento. Isso é mais do que um pulo do gato, gurias. Isso é simplesmente genial para facilitar a vida de vocês. Tu vai receber o molde em casa, mas eu vou te dar uma dica que tu pode fazer qualquer outro tamanho que tu queira, simplesmente cortando um retângulo do tamanho que tu deseja, marcando aqueles 5 centímetros para baixo, lá pelo lado direito, viramos para o lado avesso. Se tu tiver alguma dificuldade, pode alfinetar aqui já, né? Procura fazer sempre assim, ó, meninas, colocar alfinetes que não sejam das cores do tecido, tá? Agora, então, eu tô pelo avesso. O que que eu vou fazer? Emparelhei em cima e vocês podem criar aí, que foi uma das dicas que eu mostrei depois, como aumentar. Por isso que eu comecei com a pequena e estava costurando a minha grande, porque eu queria mostrar para vocês que vocês podem aumentar. Aqui neste caso, então, eu tenho um retângulo maior. Olha o que que eu vou fazer. Pegar um transferidor e vou arredondar o meu retângulo lá embaixo, na parte que tá dobrada. Evitem usar caneta esferográfica, meninas, usem lápis, se vocês não tiverem caneta fantasma, porque a caneta esferográfica, ela tem uma gordura, né? É aquela que a gente tá riscando e mancha as mãos. Então, eu posso encostar a caneta esferográfica na minha mão e encostar aqui no meu tecido. Então, evitem caneta esferográfica, tá? Fujam dela o máximo possível nas costuras. Vale mais a pena comprar um lápis 6B e usar muitas vezes. Esse vai ser, então, o nosso tecido principal. Estamos pelo avesso e a diferença dele para o forro é única, exclusivamente essa, que ele não tem abertura. Então, nós vamos costurar toda a volta. Quero dar mais uma dica para vocês, gurias, ou uma lembrança, tá? Vale ressaltar aqui, ó, que esse tecido, vocês viram que eu dobrei. Ambos eu dobrei, né? Então, a minha parte de baixo aqui, ela tava dobrada. Mesmo ela estando dobrada, talvez tu me perguntasse, mas se ela tá dobrada, eu preciso costurar embaixo? Sim, eu preciso costurar aqui embaixo. Por quê? Porque no forro eu vou costurar para deixar uma abertura. Então, se eu não costurar o de fora, eles não vão ficar do mesmo tamanho. E nós queremos aqui um encaixe
perfeito e facilitado, né, gurias? Então, costurei toda a volta e embaixo toquei direto, tá? Eu aqui não vou cortar com tesoura de picote, porque eu tô usando malha de algodão, tá, gurias? E vocês, se tiverem usando tecido de tricoline, cortem, então, com tesoura de picote. Eu não preciso aqui, porque eu já mostrei na outra. Eu corto, tirando a marca do risco. Mesmo aqui estando dobrado, ó, gurias, eu gosto de cortar, para ele não ficar gordinho, né? Sobrando tecido lá, ele se acomoda melhor depois. Então, eu corto esse excesso aqui, tirando o risco. Certo? Então, este vai ser o nosso tecido principal. O que tá nos faltando aqui? O túnel, né? Nós fizemos o forro, a parte da frente e as orelhas. Olhando para essa peça, o que nos falta? A cordinha e o túnel para passar a cordinha para fazer o franzido da aparência do ovo, tá? Que tamanho é essa cordinha? Não vai medida no molde, por quê? Porque como eu tô te dando essa dica legal aqui, que tu pode aumentar esse coelho nessa eco bag, então eu vou te dizer que na altura é o que tu precisa de cordinha. Lembrando que ela tá dobrada, né? Então, eu preciso do dobro de cordinha, certo? Como eu fiz de malha, eu já tirei uma tira da malha do mesmo tamanho da minha eco bag. Como esta eco bag tem esse fechamento de mochilinha que as crianças adoram, que é prático, que é puxar dos dois lados e fechar, então nós precisamos de 2 cordinhas, uma para cada lado, certo? Então eu cortei 2 cordinhas. Mas tu vai precisar aí, então, de 2 tiras de tecido. Por que eu não preciso te passar a medida? Porque tu vai entender que, como este é mais alto, ó, esse aqui tá dobrado, é o suficiente, ó, para passar pela peça, fazer o nozinho e fechar, tá? Não precisa mais corda, barbante, cadarço do que isso, certo, meninas? Então, eu tenho as minhas cordinhas. O que me falta agora? O túnel. Este é o próximo segredo. Eu vou fazer essa cordinha que eu aqui cortei 2,5 centímetros, né? Uma faixa de 2,5 centímetros de malha de algodão, tá, gurias? E aí estica e ela vira uma cordinha da cor da eco bag, que é mais ou menos o que a gente tem aí de fio de malha, né? Também é legal, desde que seja bem firme, para não causar a frustração da gente vender uma eco bag fofa dessa ou presentear e depois ela estragar. Então, 2 cordinhas. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos deixar ainda o nosso túnel aí e vamos desvirar o nosso tecido principal. Tecido principal desvirado. Tá aqui os nossos riscos do lado direito. Aonde eu tenho 2 marcações, é onde eu vou colocar as orelhas. Essa é uma das partes mais importantes para a gente prestar atenção, para não se atrapalhar aqui, tá, meninas? Quase todas as costuras que a gente faz, a regra é direito com direito, né? Então, esse é o direito da minha peça, o tecido da frente, e essa é o direito da minha orelha. Eu quero que a minha orelha fique para frente, mas eu preciso colocar ele de costa. Então, eu vou enxergar, como toda regra tem exceção, né? Essa é uma delas. Então, eu vou ficar enxergando os meus 2 direitos que eu quero enxergar, certo?
eu vou colocar. Eu aqui uso dessa maneira, porque de um lado a ecobag fica toda desse lado, toda lisa, né? Então, as minhas estampas estão para o outro lado. A parte que eu quero que fique para frente, que eu quero que fique enfeitando a minha ecobag, ó. Eu quero que esse estampado apareça na frente da minha ecobag. Então, eu vou colocar ele enxergando. Eu vou enxergar ele na máquina. Eu tenho aqui a medida do meio, lembra que eu fiz essa marcação? Então, eu vou posicionar essas duas orelhas. Eu vou colocar as costas da minha orelha, que eu decidi que o liso seria as costas, virado para o direito do meu trabalho. Aqui não tem uma medida específica, porque tu faz conforme a tua vontade. Eu não acho muito legal, assim, fazer elas juntinho, né? Eu acho que dá mais charme elas terem uma separação. Mas fica a teu critério. Se quiser colocar as duas orelhas juntas ou mais afastado, também não vamos passar medidas no molde, gurias, porque eu tô passando aqui uma dica para vocês poderem aumentar essa peça. Então, se eu colocar aqui uma medida específica e tu fazer uma ecobag desse tamanho, as orelhas vão acabar ficando juntas. Então, fica a teu critério e vai ficar legal. Aqui, meninas, é que a gente usa aqui no ateliê, aqui nós usamos a nossa etiqueta, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Porque daí ela fica para trás do produto, não esqueçam da sua etiqueta, tá? Porque o cliente vai comprar, vai achar fofo e ele precisa saber da onde veio, aonde comprar ou quem indicar, certo? Então, vamos passar aqui uma costura prendendo essas orelhas no tecido principal e para depois, quando montar toda a nossa ecobag, ela não se movimentar mais. Vamos passar aqui menos do que um pé de máquina, né, para depois ela ficar escondida na união. E vou colocar a minha etiqueta aqui, colocar uma etiqueta da Ludix aqui, entre os dois azuis, né, entre o tecido principal e as costas da minha orelha. Orelhas presas no tecido principal, ó. Deixa eu desvirar aqui junto com vocês para ver, ó. Porque a etiqueta fica entre os dois, para ela ficar lá nas costas do meu produto, ó. Então, é por isso que ela entra entre os dois tecidos aqui, tá? Senão ela pode ficar em qualquer outro lugar, certo? Tecido principal com orelhas pronto, já temos uma iniciação de coelho. O que vamos fazer agora? Unir forro e peça principal, certo? Aqui voltamos para a nossa regra, a regra padrão, que é direito com direito. Vamos colocar um dentro do outro, indiferente por qual deles tu queira costurar, né? E vamos encontrar, então, os dois saquinhos aqui, ó. Encontrar os dois cantos, para ele não se movimentar muito. Aqui é o momento bem legal para ver se ficou com alguma falha, a gente pode, né, corrigir aqui, para não ter que fazer balão depois, né, não ter que comprimir alguma coisa para encaixar em algum lugar. Então, aqui a gente vai ver se os dois estão do mesmo tamanho, ó, se tá tudo certo, e vamos passar uma costura aqui em toda essa volta, tá? Vamos unir, então, todas essas partes, certo, gurias? Vamos lá, então.
Vou limpar aqui essas duas, então, costurei aqui toda a volta e forro para um lado, tecido principal para o outro, vamos desvirar por aqui. Todo mundo solto até agora. Essa hora é legal a gente verificar se tudo deu certo, ó, então as orelhas ficaram. Agora nós vamos fechar essa abertura aqui. Eu não vou fechar, porque eu posso fazer isso depois, né? A menos que alguém precise entender como é que se fecha, né? Quando eu desvirei essa peça, eu passei já, e aí ela ficou, ó, com a postura dela para ser costurada já bem marcada. Então, ela tende a ir bem para o lugar quando a gente faz a costura. Começa e termina bem retinha. Aqui a gente vai fazer um fechamento com pontos bem no extremo, um retrocesso no começo e no final. E agora, então, vamos colocar o nosso forro para dentro. Ajeitar tudo. Tudo lá para o seu devido lugar. Por isso que é importante que a costura seja feita lá embaixo nos dois, senão alguém vai ficar maior, né? Agora, então, nós vamos passar uma costura de pesponto aqui para prender toda essa parte. Deixa eu mostrar aqui nessa de vocês aqui, essa que eu tô usando como exemplo, ó. Eu fiz uma costura de pesponto em toda a volta para prender essa peça lá para dentro. Só depois de toda essa peça pronta, com toda essa costura, é que nós vamos, então, colocar o túnel. Vocês entendem agora que se eu tivesse colocado esse túnel antes, ele ficaria preso entre os dois forros, né? Desta forma, eu venho aqui, acomodo os meus tecidos, né? Passei lá um tecido de uma linha de pesponto aqui, lá, então ele ficou todo no lugar. Ajeitou aqui todos os nossos tecidos e... Ó, por que que é importante riscar antes? Porque senão agora a gente teria que riscar pronta e poderia errar. Assim, tá tudo certo, costura com costura e os riscos se encontrando e agora sim nós vamos fazer o nosso túnel. Atentem para o túnel. Para quem tem overlock, tá? Que nem eu aqui, eu corto uma tira de 2,5 cm, passo na overlock nos dois lados e nas pontas, tá? E é por isso que eu não risco até o final, ó, gurias, porque aqui não tem túnel, ó, aqui tem o espaço da cordinha, certo? Para quem tem overlock ou para quem não tem overlock, tem uma outra sugestão também bem legal. É comprar um cadarço de 2,5 cm. Não usem fita, gurias, tá? Porque como ele puxa, a criança puxa, brinca, pendura, a fita é sensível para fazer um túnel. Então, usem de cadarço para mais firme. Viés, um viés largo, né? O viés maior, se vocês preferirem, pode ser usado tranquilamente aqui nessa medida para colocar esse túnel, tá? Para quem não tem overlock, não tem viés em casa, faz o seu próprio túnel. Como eu fiz esse túnel, com essa medida desta eco bag que vocês vão receber em casa, no molde, eu cortei 5 centímetros de altura, para não passar trabalho, tá, gurias? Para vocês não passarem trabalho. 5 centímetros de altura por... Eu cortei aqui com 19 centímetros de largura. Então, aqui fica... desculpa, de largura, né? De comprimento aqui. Então, aqui fica também a dica.
Para uma eco bag maior, eu preciso de uma faixa sempre um pouco maior. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó, por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente já quer dar para vocês aqui a dica de como fazer várias eco bags, entendeu? Ó, para essa eco bag que vocês vão receber aqui, ó, esse comprimento de 19 centímetros tá ótimo, porque nós vamos dobrar aqui uma beiradinha, né? Vamos fazer uma bainha para fazer o nosso túnel e vai dar, certo? Ah, quero aumentar minha eco bag, quero fazer uma maior. Para essa maior, ele já fica pequeno, né? Então, aumentem visualmente. O importante é que vocês cortem duas faixas dessa para ficar igual. Gurias, vocês perceberam que essa eco bag é uma eco bag dupla. Tudo é duplo. Olha só, nós precisamos de 2 tecidos, o de dentro e o de fora. Precisamos de 2 orelhas, precisamos de 2 cordas e precisamos de 2 túneis. Tudo é duplo. Se encaixar, 2 cordas para ficar legal do mesmo tamanho e 2 túneis iguais. Então, 5 centímetros por 19 é a medida de vocês aí. Eu dobrei no meio, vocês podem fazer com ferro, né? Ó, dobrei no meio para dividir ele bem. Dobrei aqui essa pontinha, eu gosto de dobrar ela antes. Deixa eu até mostrar para vocês como é que eu gosto de fazer essa. Eu acho que ela fica bem mais fácil para passar a cordinha. Então, gurias, eu gosto de dobrar a ponta para ficar com um acabamento melhor, né? Eu não, porque eu faço com overlock, né? Mas se eu não tenho overlock, eu prefiro fazer uma bainha, por isso que eu corto 19 centímetros. Gurias, eu vou fazer isso, essas 2 bainhas para não ter problema, tá? E vocês não precisarem ter nenhuma medida, vocês vão fazer essas 2 bainhas juntas, as 2 peças. Por quê? Porque daí garante que as 2 vão ficar igual. Se aí tu dobrou com 17, ou tu dobrou com 18, ou dobrou com 19, tu fica tranquila. O importante é que daí tu faz as 2 bainhas juntas, porque daí elas vão ficar do mesmo tamanho, ficando com um acabamento bem mais bonito no trabalho, certo? Então, eu gosto de fazer uma bainha bem aqui na margem, dobrando, marcando aqui o meio, ou com ferro, ou com frisador, né? Frisador é uma ferramenta legal, é uma ferramenta barata também, mas ela agiliza a costura, essa pecinha aqui, ó, que é de patchwork, então ela é achatadinha. Para quem não gosta de estar gastando muito ferro, né, com ferro ligado, vem aqui e ela marca, ajuda a frisar, certo? Dobro, então, pro meio, para fazer o meu viés, né? E dobro pro meio, certo? Fiz um viés. Agora, sim, tu vai ou frisar ou passar. E anota aí essa medida para tu não esquecer. Para quem não conhece, né, para quem não fez essa eco bag, para tu saber essa medida. Porque eu te passei uma medida de 5 centímetros. Porque com toda essa dobra aqui, né, que nós fizemos, tu vai ficar aí com um túnel de, voltando fita, 2,5 centímetros, que foi, né, porque é a metade de 5, óbvio, né, Marta? Não é por isso que eu queria só dizer, gente. É porque eu queria falar que ela vai ficar, né, com a mesma medida daquela que eu escolhi lá, de 2,5 centímetros, se tu vai fazer com overlock, ou zigue-zague, ou um cadarço, 2,5 centímetros é o suficiente para entrar os 2 cadarços, certo? Vou dobrar aqui. Vou alfinetar até para... Vou fazer o quê? Vou encontrar o meio dele
para colocar bem parelho no meio da minha peça, vou encontrar o meio do meu túnel, vou aqui, vou colocar um alfinete, tá? Mas eu aqui, como tenho caneta fantasma, eu risco tudo. Então, eu encontro o meu meio. Deu para entender aqui, né, gurias? Encontrei meu meio e venho na minha peça, que não é essa, né? Porque vocês sabem que a minha é maior, e vou encontrar esse meio aqui. Gurias, por isso que eu marquei esse meio para baixo do risco. Por quê? Porque agora eu vou colocar esse túnel aqui em cima, ó, encontrando esses dois meios. Como eu havia dito que eu coloquei o risco para baixo, quando eu colocar aqui o meu túnel, ele vai ficar escondido. E vou alfinetar encontrando esses dois meios. O que vai acontecer com isso? Eu vou distribuir bem parelhinho para os dois lados, vai ficar aqueles 2 centímetros que eu não risquei, ó, gurias, aqui 2, 2,5, é só mesmo uma dica para vocês, certo? Vai ficar sem a costura e eu vou costurar essa peça aqui. E como que eu vou costurar essa peça? Eu vou costurar essa peça da seguinte forma. Vou colocar ela na frente até... Vou trocar, tá, gurias? Eu vou colocar ela na frente para depois vocês poderem ver a eco bag pronta, porque eu não finalizei aqui, né? Então, vou encontrar os meios. E vou costurar ele bem distribuído. Juntando aqui, tá, gente? Por isso eu passei lá, eu falei que eu passei o pesponto aqui na ponta, porque neste momento eu preciso ter encontrado aqui os dois tecidos juntinhos, tá? Deixa eu voltar aqui para rosa para mostrar isso para vocês, ó. Tá? Que eu vou costurar o túnel pelo lado direito, pregando o forro junto. Por isso que eu preciso estar com o forro bem acomodado aqui e vou costurar do começo com um retrocesso bem reforçado, porque é a parte que vai repuxar, retrocesso no começo e no final. Em cima e embaixo, formando o nosso túnel. Vou para o outro lado, tenho a minha marcação, retrocesso no começo e no final, e fica um túnel bem generoso para passar, certo? Vou usar esse aqui mesmo. Não vou continuar lá na azul, né? Porque eu não dei acabamento, então vou trocar aqui a minha cordinha e vou mostrar como coloca. Então, tá pronta a nossa eco bag com o tecido estampado para dentro. As orelhas ficaram coloridas para frente, para a criança enxergar. Vou pegar aqui o meu enfiador de cordinha. E coloca, prende a ponta da corda, entra de um lado, sai do outro, vira a peça, entra no outro túnel. Então, deixa as duas pontas se encontrarem aqui pro mesmo lado, ó. As duas pontas da corda vão se encontrar do mesmo lado. Então, de um lado, a gente vai enxergar aqui a diferença entre os dois túneis, a corda passando, certo? Vou dar um nozinho aqui para ele não escapar. Tá enxergando o nozinho aqui desse lado? Então, significa que a linha começou aqui e terminou aqui, né? Então, a próxima cordinha vai começar e terminar do outro lado. Se essa entrou aqui, então essa vai entrar aqui. Vai passar no mesmo lugar onde estava a outra cordinha, por isso é importante
ter 2,5 centímetros para passar bem tranquilo aí o cadarço que tu vai comprar. E mesmo processo. Ponta aqui, vira a ecobag e entra no outro túnel. Do outro lado. Sai. E temos, então, as duas pontas juntas. Duas pontas juntas. Deixa eu emparelhar aqui. Vou dar um nozinho. É importante dar esse nozinho, tá, meninas? Porque como as crianças vão brincar por ser um coelho, ele vai escapar, né? É importante prender essa cordinha, tá? Então, nós vamos ficar com cordinha para os dois lados, né? Aqui tem cordinha e a alça da outra tira. Aqui tem cordinha e a alça da outra tira. Colocou o teu produto, brincou e puxou, ficou com um aspecto de parecendo um ovinho. Deixa eu voltar com esse brinquedo aqui para dentro, que a criança pode levar o brinquedo ou o chocolate. Deixa eu pendurar ela aqui. Tá aqui ela, então, fofa, por isso é importante fazer todos esses processos bem costurado, porque a criança vai brincar e isso vai, ela pode pegar pela orelha, né, carregar pela orelha, pode carregar pela corda, por isso é importante fazer bem caprichado, tá, gurias? E vender muito ecobag.